Isso. Ela já estava sendo gravada, alguém já tinha colocado. Ah, alguém tinha colocado para mim? Isso. Entendi. Olha, vocês têm que me avisar, hein? Vai que eu fico falando umas bobeiras aqui. Tô brincando. Vamos lá. Igual eu falei para vocês enquanto estava off, a aula de hoje é sobre o resumo, e o resumo não tem muito segredo nem é tão extenso para a gente falar hoje, mas são dicas importantes porque de todo esse tempo que a gente faz o papel de orientador e revisão de TCCs e tudo mais, a gente vê que o resumo é uma das partes que mais a galera peca na hora de confeccionar, né? Então, é residente, é médico, é aluno de enfermagem, medicina. É muito comum erros no resumo, principalmente quando é artigo e tudo mais. Mas hoje a gente vai falar do resumo para o projeto, né? A gente está confeccionando o projeto, então a próxima parte é o resumo, e aí eu vou dar as dicas aqui para vocês. E vocês podem me interromper a hora que vocês precisarem. Essa é uma aula que foi eu e a professora Marcela que montamos juntos, e eu sempre deixo o nome dela porque é a questão de merecimento, né? Não ia pagar o nome dela. Mas vamos lá. A gente se baseou muito numa aula que a gente já teve durante o pós-doc lá na Unesp, que lá tem um professor, o Volpato, um professor muito, ele era muito engajado nessa questão de metodologia, né, ensinar como escrever projeto, principalmente como escrever artigos. Ele tinha disciplinas lá na Unesp, deve ter ainda. E eu vi que hoje ele fez disso uma empresa, ele tem uma empresa de consultoria e eu acompanho ele lá no LinkedIn. Mas enfim, ele costumava ensinar, né, a separar o resumo nessas duas formas que a gente está separando aqui para vocês também. A forma convencional e o criativo. O que vocês vão precisar fazer para o projeto de vocês é o convencional, tá? Primeiro que porque está aprendendo, segundo porque quando a gente escreve o nosso projeto visando mandar para o comitê de ética ou edital de iniciação, que é o que vocês mais usam depois, sempre as premissas que segue de formatação é a BNT. Então, não dá para você ser criativo e seguir a BNT. Vocês vão ver lá no final. O criativo é mesmo para vocês terem uma ideia de que o quão vocês podem ir, né, de, de expertise, de escrever e tudo mais. Mas para deixar bem claro aqui para vocês, o que vocês precisam escrever o resumo depois de entregar para mim e para a professora Ana Carolina é o resumo convencional. E aí eu coloquei aqui, então, as partes que a gente já produziu até agora, né? Pelo menos todo mundo já entregou, que a gente está confeccionando o projeto, seguindo as partes. Então, a gente já escreveu a introdução, os objetivos, material e métodos, já colocamos referência. Então, hoje a gente vai falar de título, autoria e resumo. Então, reta final, né? O título, vamos começar então pelo título. O título ele é a última coisa a ser feita, né? Mas vocês vão confeccionar o resumo, depois do resumo vocês vão fazer o resumo, é mais fácil assim para vocês. Mas a gente costuma dizer que o título é a porta de entrada do trabalho de vocês. Por quê? É a primeira coisa que a gente lê. Se vocês enviarem para a plataforma Brasil, quando o coordenador do comitê de ética olhar para o seu projeto, a primeira coisa que ele vai ver é o título. Então, ele é a porta de entrada mesmo. E precisa ser curto, né? Às vezes a gente vê um título grande que acaba quase que um resumo. Então, é uma linha só, numa frase só. Então, por isso colocou aqui, claro, conciso, revelador, provocador. E resume a principal ideia do trabalho, né? Por isso que quando você lê o título, você já tem que ter uma ideia do que é que você vai ler no trabalho, porque se você escreve um título diferente do que o leitor vai ler depois, ele vai se sentir enganado, né? E a última coisa a ser feita, igual eu falei para vocês.
Então, logo depois do título, vem a autoria, que aí é o nome de vocês e do orientador, tá? Eu vejo um erro bem comum, assim, aqui em EPS, né, dos outros períodos que a gente já passou, e de novo também das experiências que eu tenho no hospital, o grupo costuma colocar o nome do grupo e esquece do orientador, do preceptor. Então sempre tem que ter. Mas vem em seguida do título, e a ordem dos autores, existe uma cultura, né, burocrática e até ética, que a ordem dos autores significa que cada um fez um trabalho, tá? Eu vou explicar para vocês. No caso do projeto, essa questão da ordem dos nomes não faz muita diferença, faz quando é o artigo. Mas como o projeto é uma proposta, vocês já podem combinar entre vocês qual é a ordem dos nomes, né? Mas vamos lá. Isso aqui, ó, eu tirei um print de uma capa de um trabalho de IPS até, nos períodos passados, 2016, ó, quando eu vim para Vitória. Só para vocês verem que está na formatação da BNT, né, na formatação daquele projeto que eu mandei para vocês, e aí a BNT pede assim, coloca o nome da instituição, aí vem o nome, o título, e depois vem o nome dos autores, tá vendo? Amanda, Ana Carolina, aqui está em ordem alfabética. Muito comum colocar em ordem alfabética, mas a maioria não sabe dessa questão da importância dos nomes, né? Então, para o projeto não tem importância a ordem, mas para o artigo tem. O primeiro autor do artigo que vocês leem sempre é do pesquisador principal. E o último sempre é do orientador ou do chefe do setor que você trabalhou, quem te ensinou e tudo mais. E o restante dos nomes são colaboradores. Isso pesa numa burocracia, por exemplo, vou prestar residência. Vou prestar residência lá no Moinhos de Ventos, lá no Paraná. E aí eles vão pontuar lá na sua análise de currículo se você tem artigo publicado. Se for uma residência com qualidade, se você for o primeiro autor, vai contar uma pontuação, e se você for segundo autor ou está no meio do bolo ali, é outra pontuação a menos. Então, o primeiro autor ele sempre tem mais vantagem em relação aos outros, tá? Quando é o artigo científico, que é a pessoa que trabalhou mais, que engajou e tudo mais. Mas e se eu trabalhei igual, professor? Aí vocês dividem a autoria. Aí colocam um asteriscozinho nos nomes que vão dividir e aí escreve embaixo depois no artigo. No asterisco são os nomes dos autores que contribuíram igualmente. Aí vocês conseguem essa vantagem burocrática. Contei para vocês, por exemplo, de uma prova de residência. Então, para o projeto isso não vale, tá? O projeto tanto faz ali, porque isso não é avaliado agora. Mas quando for artigo, anotem aí que isso vale a pena vocês discutirem depois. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu já vi muito, você faz por ordem alfabética e aí vai publicar o artigo. Aí, por coincidência, faz de conta que o cara que não fez nada no grupo, não trabalhou, morcegão, sabe, parasita, que, vamos pôr o nome desse cara mesmo, aí ele chama Alex, André. Aí com letra A. Aí o cara vai ser o primeiro autor e ele vai receber todas as vantagens que eu contei para vocês. E isso não é justo, né? Então, a ordem dos nomes não é pautada apenas por ordem alfabética. Ela é pautada para quem trabalhou mais ou menos, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Então, só para fechar aqui, o título é a primeira coisa que a pessoa lê quando ela lê um projeto, lê um artigo, e ele tem que ser curto. Olha só esse título: Letalidade da meningite no Espírito Santo no período de 2007 e 2015. Curtinho, tá vendo? Uma frase. Não tem que ficar fazendo muita firula, não. E o resumo, se o título ele é a porta de entrada, o resumo ele é o hall de entrada, né? Então, depois que você lê o título, você vai para o resumo, né? O seu trabalho é agora. Então, quando a pessoa lê o resumo, ela gostou, ela vai ler seu artigo, ela vai baixar seu artigo, ou ela vai, se for no comitê de ética, ela vai avaliar seu trabalho com melhor olhos, né? Porque é a primeira impressão que ficou. Agora, se é ruim, fala assim, esse trabalho não sei se vai estar muito bom, não.
Então, é interessante fazer um resumo bom, tá? Para qualquer situação, seja para projeto, seja para artigo, seja para resumo de congresso, né? Porque é a primeira impressão é que fica. E qual que é a importância, né, do resumo num trabalho, num pôster, e no caso num projeto aqui? Trazer um resumo, né, compreensível do estudo, né, dos objetivos e das conclusões. Você precisa escrever um resumo, apesar de ter menos palavras, conter tudo que você precisa colocar ali. Ele pode ser construído aproveitando as próprias frases do artigo ou do seu projeto, e é uma das últimas coisas a ser feita. O que significa essa coisa aí que está escrito? Né? Pode ser construído aproveitando as próprias frases do artigo. A professora Marcela, ela escreve muito assim. Vocês têm aí na mão de vocês, no projeto de vocês, uma introdução escrita, metodologia, os objetivos. Então, você pode ir tirando partes, né, das frases que vocês mesmos escreveram e fazendo um copy-paste onde vai ser o resumo. Então, depois você faz uma ligação entre as frases. Eu prefiro escrever na íntegra, né? Começa a escrever, assim, tipo, psicografando. Mas essa opção, para quem não tem muita experiência, é interessante. Você vai lá na introdução e sai copiando trechos de frases que você quer compor, e aí você copia e cola lá no seu resumo. Depois eu mostro para vocês um exemplo. E o que não deve ter num resumo? Olha só, ontem um residente me mandou, não sei se ele se formou, mas, bom, ele, há 3 anos atrás ele era residente de cardiologia no Evangélico, e ontem ele mandou no Instagram, professor, eu estou indo para um congresso, e aí eu posso colocar tabelas e citações no meu resumo? Que eu lembro que você falou alguma coisa assim, então é isso que eu estou contando aqui para vocês, e que eu já tinha contado para ele, e para vocês verem o exemplo que eu dei, é porque vocês vão usar um dia. Não coloque citações em resumo, não põe figura, gráfico, tabela, não põe significante estatístico. Você pode dizer na frase, ó, o grupo que recebeu a medicação foi estatisticamente diferente do controle. Mas você não precisa colocar valor de P, variância, blá, 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 tá? A gente está falando de um projeto de saúde, tá, gente? Se for para a área de engenharia, talvez isso funcione. Estou falando da área de saúde. E afirmações não sustentadas no corpo do artigo, do projeto, né? No caso. Porque às vezes você está lá no resumo, quer escrever um resumo legal, e você fala, vou escrever tal coisa. Mas essa tal coisa que você quer pôr ali, você mencionou alguma vez no texto para baixo? Se não, não põe. Só põe no resumo aquilo que está escrito no seu projeto, porque é o resumo do projeto, né? Então, não coloque nada a mais do que você não colocou no seu projeto. Então vamos falar mais, esse até agora foi em linhas gerais, né? Agora eu vou falar do resumo convencional, que é o que vocês precisam fazer para o projeto de vocês, tá? Ele é bem parecido com o que a BNT pede. Então, qual que é o conceito, né, de resumo convencional? É a miniatura do estudo. Então, vocês têm que pegar o projeto que vocês têm aí na mão escrito, né? Que são as páginas de introdução, metodologia e tudo mais, e resumir isso em 500 palavras, por exemplo. E por que você está falando isso, professor? Porque tem gente que às vezes não está conseguindo alcançar as 500 ou 250 palavras que um resumo pede e começa a cortar coisas importantes. Depois eu vou dar o exemplo lá na frente. Então não é cortar coisas, tá, gente? É reescrever para ficar objetivo. E quando você usa um resumo convencional, né, ele é mais indicado para resumo de congresso, né, de pôster, de apresentação oral. Por quê? Porque ele é mais completinho, vocês vão ver que ele é a miniatura do trabalho. Então, se a pessoa não assistiu a sua aula, ou se ela não tiver um resumo mais estendido e bonitinho, ela não vai conseguir entender, né? Por isso que é mais relacionado a congresso. Assim. Nossa, o povo resolveu fazer barulho no corredor aqui e meu telefone tocando. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui do lado para vocês a comparação.
né, entre um artigo e um projeto. Então, hoje vocês estão vivendo isso, né, tipo, contexto, objetivo, estratégia e perspectiva, esse é o projeto. E o artigo, ele tem contexto, objetivo, estratégia, resultados e conclusões. Qual que é a diferença do artigo para o projeto? No projeto você não tem resultados e conclusões, enquanto no artigo você tem. Então, eu coloquei aqui quais são as partes do projeto, porque são essas partes que precisa ter no resumo, tá? Então, olha só. O que é o contexto do projeto? É a introdução. O que é o objetivo do projeto? São os objetivos. O que é a estratégia? Material e métodos. Quais são as perspectivas de um projeto? É a justificativa ou o resultado preliminar. Então, essas partes aqui precisam conter no resumo, tá? Então, olha só. Eu peguei aqui um resumo, também de um projeto de EPS dos períodos passados. E aí, eu acho que de tudo que eu falei aqui até agora sobre o resumo convencional, ele fica mais claro agora, quando eu for ler com vocês. Então, olha só. A meningite caracteriza-se pela inflamação das meninges, a membrana que protege o sistema nervoso central, e a doença pode ser causada por vírus, bactérias, fungos, blá blá blá, e não infecciosos. Então, veja só. Você leu isso aqui, você já sabe que o trabalho é sobre meningite, e ele explica o que é meningite, porque às vezes eu sou psicólogo lá do comitê de ética e peguei seu projeto para analisar. E aí o psicólogo não sabe nada de meningite. O que ele vai fazer? Ele precisa de um texto igual a esse que eu li para vocês. Então ele está introduzindo, tá vendo? A transmissão ocorre por meio das vias respiratórias, gotículas, blá blá blá, secreções. Então ele começa a falar que é uma doença, então, que pode ser transmitida, né? Como ela pode ser transmitida, quais são os sintomas. Olha só, os sintomas mais comuns são febre alta, cefaleia, dor, tudo mais. E aí, então, já explicou o que é a doença, que é causada por micro-organismos, que é transmitido de tal forma e que tem tais sintomas. Até aqui, então, vocês estão vendo que isso é contextualização, né? Tipo, está introduzindo um assunto para a pessoa que está lendo. No tratamento, utiliza-se antibiótico terapia, medicamentos para reduzir sintomas, blá, blá, blá. Então, falou do tratamento, ainda está explicando o que é o assunto. E aí ele vem. A presente proposta pretende determinar a letalidade por meningite no Espírito Santo, além de caracterizar o perfil demográfico cometidos por meningite, que foram a óbito, blá, 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 municípios do estado. Ou seja, aqui, o que já ficou claro para quem está lendo? O que é que eles querem fazer com o projeto, né? Então, eu já sei que é meningite, já sei o que causa, que é sintomas, tratamento, e baseado nisso, esse povo, então, quer caracterizar a letalidade no Espírito Santo. Então, já tem um objetivo aqui. Continuando, os dados utilizados no projeto serão coletados no DataSUS. Então, assim, ele falou o que eles vão fazer e como vai fazer, né? Que é tipo metodologia. E a perspectiva é encontrar dados que possa conscientizar a população no Espírito Santo e tal, tal, tal. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês é um resumo que eu acho que tem 250 palavras, nem 500 palavras tem, e tem todas aquelas partes que eu contei para vocês. Olha só. Tá vendo? Essa primeira parte que eu fui lendo. Daqui aqui é introdução, essa parte aqui, objetivo, essa parte, metodologia, e essa aqui, perspectiva. Então, esse é um exemplo para vocês de um resumo convencional, porque ele contém todas as partes do projeto em 300 palavras, 250 palavras. Então, por que eu estou mostrando isso e eu falei antes? Porque tem gente que às vezes tem 550 palavras, eu preciso de 500 para poder mandar para o resumo do congresso. Aí o cara vem e corta essa primeira parte aqui. Não, deixa eu cortar essa frase aqui que não é importante. E não é assim que funciona, tá, gente? Não é cortando partes. Porque se você corta uma parte, você deixou de introduzir o assunto, por exemplo, né?
Então, daí vocês precisam praticar para que vocês reduzam, né? Vocês escrevam mais objetivamente, sem precisar cortar. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não? Acabando a bateria. Então tá. Vou dar continuidade. Até ali, então, que eu contei para vocês é a parte do resumo convencional, que é esse que vocês vão precisar, então, escrever. Parecido com isso aqui, tá, gente? Ó, vocês vão escrever, enviar e colocar lá naquele arquivo que vocês têm do projeto e enviar. Isso e o título. Agora, o criativo é um plus, assim, tá? Sobre explicação de resumo, que é para vocês verem que um dia que você estiver envolvido numa área, você já escolheu você pediatra, e já faz 10 anos que eu trabalho com pediatria, sei bastante do assunto, tenho trabalhado com isso, e aí está se metendo a fazer um projeto, fazer uma pesquisa, e aí você vai ter a experiência para conseguir fazer um resumo criativo, que aí fica um pouco mais elegante, você demonstra mais domínio do assunto, né? E aí, vamos lá, como que será que é esse resumo criativo? Então, o conceito criativo e mais indicado para quem vai colocar num trabalho científico, tipo uma tese, monografia, um TCC, né, um projeto. Porque quem vai ler, por exemplo, uma tese e tiver um resumo criativo, que ele é um pouco mais curtinho, se ele sentir falta de algo, ele tem um trabalho para explicar para ele todo para ler depois, né? Diferente de um pôster, porque o pôster precisa de vocês do lado para entender. Se vocês não tiverem, fica mais difícil, por isso precisa ter um resumo um pouco mais estendido. Agora, no caso de uma tese, de um TCC, não. O próprio projeto vai explicar o resumo, tá? Então, o resumo criativo, ele é curtíssimo, informativo, sem estrutura prévia, tá? Ele vai na essência. Gente, peraí que tá me incomodando ali a conversa. Deixa eu pedir para eles pararem. Clarice, pede o pessoal fazer silêncio lá fora, tô dando aula. Tá? Obrigado. Pronto. Então, o resumo criativo ele é um pouco mais curto, tá? E vocês vão ver que ele não segue muito aquela estrutura que eu contei para vocês de miniatura. Ele vai direto na essência. Então, olha só. Aqui eu tenho um resumo, um exemplo criativo, e que tem apenas 3 frases. E aí, cada frase eu pintei de uma cor. Tá vendo? O que é verde é uma frase, o que é azul é outra frase, e o que é, sei lá que cor que é essa, marrom é outra frase. Então, vamos lá, eu vou ler para vocês e a gente vai ver se a gente consegue entender, lendo esse resumo, que se trata o trabalho dessa pessoa que escreveu esse resumo. Olha só, a vitamina C é usada como suplemento da dieta devido às suas atividades antioxidantes. Então, até aqui, está falando sobre vitamina C, ele é aplicado como um suplemento e atividade antioxidante. Embora em altas doses, 500 mg, seja um pró-oxidante para o corpo. Então, eu já imagino, o cara vai falar de vitamina C como suplemento, com atividade anti ou pró-oxidante, dependendo da dose que ele coloca aqui pra gente, ó, 500 mg. Então, eu sei que, ó, em poucas palavras, ele conseguiu falar pra gente que abaixo de 500 mg é antioxidante, acima de 500 mg é pró-oxidante. Então, beleza, contextualizou a gente. Aqui nós mostramos que 100 mg de maçã fresca tem atividade antioxidante equivalente a 1.500 mg de vitamina C. Então, olha só, baseado na primeira frase, ele está falando que ele usa 100 mg de maçã fresca, ou seja, 100 mg a gente já sabe que é antioxidante. E que tem atividade antioxidante, tá vendo? Equivalente a 1.500 mg de vitamina C.
e que extratos de maçãs inteiras inibem de forma dependente o crescimento de células cancerígenas. Então, olha só. Então, o cara ele vai usar maçã na dieta para poder atingir uma atividade em que vai atingir células de câncer. Nossos resultados indicam que antioxidantes naturais da fruta fresca podem ser mais efetivos nos suplementos na dieta. Então é isso. É uma frase em que contextualizou a gente, né? O cara está usando maçã na dieta, buscando a vitamina C para tratar câncer, né? E essa é uma frase que não foi inventada por mim, não. Ó. É uma frase que foi traduzida de um trabalho. Esse aqui, quem tiver curiosidade pode baixar e ler. Mas olha só, são apenas 83 palavras, né? A BNT pede um resumo de 500 palavras, o cara escreveu em 83 palavras e está na revista Nature, que é uma das revistas mais conceituadas do mundo em pesquisa. Então, passando por essa explicação que eu dei aqui até agora, a gente vê que a gente tem uma comparação, né, do que é um resumo convencional e um criativo. Lembrando que vocês precisam fazer o convencional, tá? 500 palavras, precisa ter todas essas partes do trabalho de vocês. E aí, a gente completando isso aqui, vocês vão entregar para a gente na próxima aula, né? Tanto do meu grupo como do grupo da professora Ana Carolina. Vocês precisam entregar um arquivo contendo todas as partes agora, completo, é o projeto completo, que vai conter o título, a autoria, o resumo e todas as outras partes que vocês já têm pronto aí com vocês. Tá? Então é isso. O que a gente tinha para falar sobre resumo é isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Alguém tem uma dúvida aí? Professor, tá Oi. me ouvindo? Como? Oi? Oi, Tá dando tá dando pra para ouvir? ouvir? Agora tá. Qual Qual vai ser vai a ser matéria do a do restante do restante do módulo? módulo? A A gente vai gente vai entregar pra semana que vem. Então, aí, entrega, semana que vem vai ter o projeto por completo. Provavelmente vão ter coisas para poder corrigir, né? E vocês vão ter essa outra semana. E a próxima aula teórica vai ser sobre Plataforma Brasil e Comitê de Ética. A gente não vai conseguir fazer detalhadamente, né? Ou então sentar com vocês, submeter a Plataforma Brasil, mas é uma chance que a gente tem de reforçar esse assunto com vocês, porque a próxima etapa do projeto, né? Vocês vão sair do quarto período com o projeto escrito, depois do quinto e oitavo vocês vão ter que executar. Então, a maioria vai ter que pegar esse projeto e submeter na Plataforma Brasil. Então, a gente vai trabalhar isso nas próximas aulas do módulo, tá? Que é Comitê de Ética e Plataforma Brasil, para vocês saírem daqui do quarto período com um projeto escrito e ter cada Brasil e prontos para poder submeter. Entendeu? Beleza, obrigada. De nada. Isso que eu estou contando aqui já estava no cronograma, tá? Que a gente colocou lá no AVA para vocês desde lá do início. Que já era previsto que a gente terminasse falando de Plataforma Brasil para vocês terem essa ajuda aí na continuidade do projeto. Mais alguma dúvida, pessoal? Acham que vai ser difícil escrever um resumo? Como essa aula vai ficar gravada, acho que vocês podem voltar no exemplo que eu dei lá, né? Parar o vídeo. Tem os slides também lá no AVA para vocês poderem baixar. Então, imagino que não vai ser de muita dificuldade, não. Eu vou parar de gravar, então. Não sei se quando está gravando inibe